Reclamar, o princípio das mudanças. Queridos, esta série de mensagens, aparentemente, porque nós somos reclamadores por excelência, parece que é uma série de mensagens que tem como objetivo nos repreender pelo erro da reclamação, mas não. O objetivo é exatamente nos levar a entender e compreender a importância do clamor. Entendendo a importância do clamor, nós aprendemos então a clamar no lugar de reclamar. Ou seja, nós aprendemos a viver mudanças no princípio correto, que é através do clamor. E aí então, quando nós clamamos, o princípio da mudança vem. E o texto que nós temos começado aqui, todas as mensagens dessa série é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é por tudo, mas em tudo. Em todas as circunstâncias, nós temos que aprender a render graças ao Senhor pelo simples fato de sabermos que Ele continua no controle em todo o tempo na nossa história. Quando o apóstolo Paulo diz isso, é uma das formas que somos orientados a cuidar de duas realidades. Primeiro, manter viva a convicção de que Deus está no controle. Quando eu aprendo a render graças, trago à minha memória que Deus permanece no controle. Mas também, evitar que o nosso coração torne-se rancoroso. Porque se eu permitir que as coisas circunstanciais adentrem meu coração, tirando de mim o reconhecimento que Deus está no controle, o rancor toma conta do coração. Em poucas palavras, é viver em total confiança em Deus, para que o nosso coração esteja cheio de gratidão e não de amargura. Queridos, tem um versículo bíblico que nós conhecemos de cor e salteado. É um versículo bíblico que nós falamos várias vezes, nós ouvimos várias vezes, nós aconselhamos com ele várias vezes, somos aconselhados com ele várias vezes. Quando passamos circunstâncias adversas, é ele que vem à nossa memória. É esse versículo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você conhecia esse versículo? Obviamente você conhece esse versículo. Mas é interessante que nós o conhecemos, mas nós não o compreendemos, pelo menos não na sua plenitude. Nós entendemos que há tempo para todas as coisas, mas nós não conseguimos fazer com que isso adentre ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos então saber que tudo tem um tempo determinado, que circunstâncias irão acontecer na nossa vida e essas circunstâncias terão um tempo determinado, como nós ouvimos aqui na citação do Salmo, no momento do louvor, que ao longo da noite o choro pode durar, há um tempo determinado, mas pela manhã o choro vai sair, a alegria vem pela manhã, mas nós temos uma grande dificuldade. É a nossa relação com o tempo que nos torna impacientes, inconstantes e intolerantes. É exatamente a forma que nós lidamos com o tempo das coisas, com o tempo determinado de todas as coisas. E a consequência é essa: a nossa pressa torna-nos reclamadores por excelência, mesmo sendo conhecedores da promessa e de quem a fez. Mesmo conhecendo a promessa que foi feita, mesmo sabendo que foi Deus quem fez a promessa, nós temos pressa para receber. E aí então nós nos tornamos reclamadores por excelência. Deixa eu citar aqui dois textos bíblicos para você entender o que é promessa e o que é cumprimento da promessa. Textos de sermões passados. Em verdade, vos tenho visitado e visto o que vocês têm sido feito no Egito, e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-eis subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Essa é a promessa. Em Êxodo 3, Deus ouve o clamor do seu povo, vê o sofrimento deles e vem para libertar o seu povo. E ele faz uma promessa: vocês irão para uma terra que mana leite e mel. Caminhando um pouco mais na Bíblia, nós encontramos em Números. Relataram a Moisés e disseram:
Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Os espias, depois de passar pelo deserto, chegam na terra prometida. Moisés envia os espias para trazer informações da terra, e quando eles entram naquela terra, a constatação é essa: a terra que o Senhor nos prometeu. Nós vimos com nossos próprios olhos, trouxeram um fruto grande, um cacho grande para eles. Esse é fruto da terra. O que Deus prometeu está aqui. O que nós entendemos com isso? Que Deus promete e Deus cumpre as suas promessas. Mas o grande problema nosso não é o fato que Deus promete e Deus cumpre a sua promessa. É exatamente o intervalo entre promessa e cumprimento. Olha o que acontece entre essas duas realidades. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Quando nós olhamos a promessa e o cumprimento, nós esquecemos que há um intervalo entre elas, e é um intervalo entre promessa e cumprimento, que mexe com as nossas emoções, que abala a nossa confiança. É exatamente esse intervalo, Deus falando que vai nos abençoar, que Deus cuidará de nós, que Deus nos dará o pão de cada dia, sustentará a nossa família, abençoará o nosso casamento, cuidará dos nossos filhos. A promessa é essa. Mas enquanto não vem a realização, o cumprimento da promessa, esse intervalo é o nosso grande problema. É quando deixamos de clamar para reclamar. É quando nós argumentamos com as próprias promessas a razão da nossa reclamação. Queridos, é interessante, quando tornamos-nos reclamadores, não conseguimos mais observar o que Deus está fazendo neste intervalo. Toda vez que há uma promessa e um intervalo para o cumprimento, nesse intervalo, se nós nos tornamos reclamadores, nós simplesmente não conseguiremos mais observar nesse intervalo o que Deus está fazendo. E é interessante que Jesus, enquanto caminhava com os seus discípulos, por diversas vezes, ele usa exemplo daquilo de coisas ao redor deles para trazer um ensinamento. E por diversas vezes, Jesus os convida a observar algo, a prestar melhor atenção em algo. Por exemplo, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Um povo preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, o que Jesus faz? Ele não traz sobre esse povo, naquele momento, a multiplicação dos pães. Ele não dá água àquele povo. O que ele faz é convidar o povo a observar, a estar atento para aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Diante dessa realidade, essa terceira mensagem da série, reclamar, o princípio das mudanças, a continuidade do clamor depende da dedicação em observar. Nós continuaremos a clamar, desde que estejamos atentos para aquilo que Deus está fazendo, entre promessa e cumprimento. Salmo 40, verso 1 ao 3. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo, que a gente vai trabalhar ele todo, mas só esses primeiros versículos nós lemos. Eu quero trazer aqui dois comentários para vocês. Primeiro, de Albert Barnes, em relação ao Salmo 40. Ele diz:
no comecinho, esperando, esperei. Exatamente a maneira que começa o Salmo, ele acredita que dessa forma deveria ser traduzido. Ou seja, continuei a esperar. Não foi um ato único e momentâneo de expectativa ou esperança. Foi contínuo, ou foi perseverada. A ideia é que sua oração não foi respondida de uma só vez, mas que foi respondida depois que ele fez orações repetidas, ou quando parecia que as suas orações não seriam respondidas. Ele está dizendo que o salmista esperava, não porque ele fez a sua oração, mas a sua oração não foi respondida de forma imediata, ou talvez ele teve que repetir diversas vezes a mesma oração, até que chegasse a resposta da sua oração. Enquanto isso não acontecia, ele ficava clamando e esperando. João Calvino, o significado em resumo é que, embora Deus tenha atrasado sua ajuda, o coração de Davi não desmaiou, nem se cansou do atraso, mas depois de ter dado, por assim dizer, provas suficientes de sua paciência, ele foi finalmente ouvido. É a certeza que, de forma imediata, Deus não interviu na história dele, Deus não respondeu à vida dele, mas a certeza que, enquanto ele clamava e esperava, o Senhor estava o abençoando. Entre a promessa e o cumprimento, Deus estava cuidando da vida do salmista. O salmista, passando por profundas lutas, como um poço de perdição e um tremedal de lama, encontra em Deus o seu recomeço. Ele começa o salmo dizendo a circunstância que ele havia vivido, mas nessa circunstância ele experimenta o livramento de Deus. Presta atenção, a intervenção divina está em destaque em todo o salmo. Quando você leu todo o salmo, você percebe que Deus está livrando o salmista. Porém, com uma meditação mais atenciosa, perceberá que o salmista fala de sua confiança nessa intervenção. Quando a gente lê, a gente percebe constantemente Deus intervindo na história, Deus respondendo, Deus agindo, Deus livrando o salmista. Mas quando você começa a olhar com os olhos do salmista, você percebe que ele está declarando uma confiança que Deus intervém na sua história. Então, muito mais de saber que Deus intervém, é o salmista aprender a observar essa intervenção de Deus. É a certeza da intervenção divina que gerava paz e perseverança no coração do salmista, considerando bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Era exatamente por observar e perceber que Deus estava agindo na sua história, trazia no coração do salmista uma maior confiança e uma maior certeza que Deus iria intervir. E ele termina dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha o que ele diz no versículo 5: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Então ele começa a pedir, clamar, mas ele traz à memória o que ele está observando, o que Deus tem feito. Ninguém pode se igualar a ele. E aqui está o segredo da perseverança do salmista em clamar, a sua observação no que Deus tem feito. Queridos, todas as vezes que nós deixamos de observar nos detalhes a ação de Deus, a intervenção de Deus, a natureza nossa vai gritar. E ela gritando, nós aprenderemos a reclamar. E quando nós reclamamos, nós paramos de perceber o que Deus está fazendo na história de cada um de nós. Mas o segredo do salmista é: eu estou clamando, eu estou buscando, a situação não é favorável, mas eu sei que Deus está agindo. Queridos, algumas lições simples nesse texto. A continuidade do clamor depende da dedicação em observar, primeiro, que Deus faz incomparavelmente melhor que todos. O texto que nós lemos: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. E ele vai concluir no versículo 5:
ninguém há que possa igualar contigo. O que o salmista faz diante da situação que ele está vivendo é aprender a olhar ao seu redor e tentar tirar alguma coisa que está acontecendo ao seu redor como resposta, como segurança, como algo que lhe dê estabilidade. Mas ele começa a observar quem está ao seu redor e o que poderia dar a ele estabilidade, e ele começa a olhar o que Deus está fazendo na sua história. E quando ele compara essas duas realidades, ele chega a essa conclusão: ninguém há que se possa igualar contigo. Queridos, ele diz: não pende, arrogantes, afeiçoados à mentira, homens cheios de si, que desconsideram o intervir de Deus e que baseiam suas teorias em mentiras e ilusões. Quando ele olha ao redor, ele só vê essa realidade: homens arrogantes e afeiçoados à mentira, aqueles que são cheios de si mesmos e que a palavra não é confiável. Diante dessa realidade, ele conclui: eu não posso confiar nesses homens, porque a única motivação é tirar de nós a perseverança em confiar e clamar a Deus. Todas as vezes que nós vivemos circunstâncias contrárias e nós tentamos encontrar razões para poder nos dar estabilidade e não consideramos o que Deus está fazendo, nós penderemos para homens arrogantes e afeiçoados à mentira. E a consequência disso é essa realidade que vai tirar de nós a perseverança de continuar confiando, de continuar clamando a Deus. Olha esse comentário: Davi, portanto, sabiamente e não sem uma boa razão, nos adverte que, para ter nossa mente constantemente fixada e em simples confiança em Deus, devemos nos proteger contra os maus exemplos que sempre tentam atrair-nos de todos os lados para apostatar. O tempo todo nós temos ao nosso redor exemplos negativos, que o tempo todo nos tentam fazer abandonar a fé. Queridos, o povo de Deus, enquanto estava no cativeiro, enquanto escravos no Egito, enquanto escravos na Babilônia, diversas vezes eles ouviam a seguinte argumentação: aonde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o Deus de Sião, Deus da libertação, Deus libertador? Cadê o Deus que os tirou do Egito? Queridos, é interessante o quanto que homens arrogantes, afeiçoados à mentira, o tempo todo tentam nos enganar, o tempo todo tentam tirar de nós a confiança, a esperança e a convicção que Deus continua no controle. E a consequência disso é que nós paramos de confiar, nós paramos de clamar. As palavras de Davi não indicam apenas outros, mas refere-se à confiança depositada em nós mesmos. Nas palavras do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço a sua confiança, a sua força. E nós somos tão pretensiosos que nós achamos que o profeta fala do outro homem, que nós não confiamos no outro homem, mas o profeta está dizendo sobre si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo e acredita que nele está a força. Todas as vezes que nós tentamos comparar o que nós fazemos com o que Deus faz, nós sempre entenderemos que o que Ele faz é incomparavelmente melhor do que tudo que nós fazemos. A observação comparatória nos dará a convicção de que ninguém há que se possa igualar ao Senhor. Todas as vezes que eu me aquietar entre promessa e cumprimento e aprender a ver o que Deus está fazendo, eu vou chegar à seguinte conclusão: o que Deus tem feito é muito melhor do que eu possa fazer ou qualquer outro possa intervir na minha história. E eu volto para João Calvino. Essa garantia não é natural para nós, mas deriva em parte da palavra de Deus e em parte de suas obras. O que Calvino está dizendo é: confiar no que Deus faz, que é incomparavelmente melhor, não é algo natural nosso, porque a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é observar o que está errado, é observar o que pode dar errado. Mas a partir do momento que eu passo a ouvir a palavra de Deus, a partir do momento que eu passo a observar o que Deus tem feito, aí sim eu posso chegar à conclusão: o que Deus faz é incomparavelmente melhor. E ele conclui: embora, como já disse antes,
apenas a contemplação das obras de Deus não acenda essa luz dentro de nós, a menos que Deus, nos iluminando por sua palavra, nos mostre a sua benevolência. Então não basta apenas ouvir a palavra, é preciso aprender a contemplar os grandes feitos de Deus. Não basta eu apenas ouvir a palavra dizendo que Deus nos dará o pão de cada dia, que Deus sabe o que dará, o que nós precisamos e nos dará o sustento. Não basta apenas ler as Escrituras. Eu preciso ter a iluminação do Espírito Santo, mas eu preciso contemplar, observar as aves do céu, observar os lírios do campo, observar o que Deus tem feito e como tem dado sustento a todas as suas criaturas. E aí, ouvindo a palavra, iluminado pelo Espírito e contemplando, eu vou entender que o que Deus faz é incomparavelmente melhor do que tudo. A crença que Deus é quem fará o melhor para nós, nos dará mais perseverança em clamar. Todas as vezes que eu fizer uma comparação, continuar acreditando, continuar confiando, continuar buscando e observar o que Deus tem feito, é essa conclusão que eu vou chegar. Sim, vale a pena continuar confiando, vale a pena continuar clamando, porque aquilo que Deus irá fazer não tem como se comparar, porque é melhor do que qualquer outra realidade que possa acontecer na nossa vida. Queridos, a continuidade do clamor depende da dedicação em observar a compaixão e graça com que Deus move sobre nós. Diz assim: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. O que Deus faz é incomparavelmente melhor do que qualquer outro. Por quê? Porque Deus age com compaixão e graça. A sua compaixão e graça estará sobre a vida de cada um de nós. É interessante que o salmista agora ele para de olhar para os seus inimigos, ele para de olhar para as circunstâncias ao redor, e ele passa a observar as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões, e ele chega a uma conclusão: não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Agora ele percebe que a sua realidade de pecador, ele percebe a realidade que ele construiu na sua história, o quanto que ele desobedeceu à vontade do Senhor, o quanto ele se deparou aceitando os desejos do seu próprio coração. Ele não olha mais transferindo a responsabilidade a outras pessoas, mas ele olha para si, e ele percebe que ele encontra-se com a realidade de pecador. Mas não basta apenas ele perceber que ele é um pecador. Quando ele olha ao seu redor, sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito, a incompreensão e a maldade alheia. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua condição, mas o que mais machuca o seu coração também é quando ele olha ao seu redor, as pessoas apontando o dedo e o acusando: bem feito, bem feito. Mas sabe o que me chama a atenção na palavra do salmista? Davi não quer focar na maldade alheia, mas quer destacar a graça e a verdade de Deus. Ele olha o seu pecado em si, ele sabe que tornou-se público, ele percebe a acusação e o desejo que os outros têm, que as coisas aconteçam da pior maneira possível na sua história, mas ele não perde tempo com os seus acusadores. O que ele faz? Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ele não olha para os seus acusadores, ele não se fica remoendo em si a sua maldade, mas ele lembra quem é o Deus que ele serve. Ele lembra da compaixão, ele lembra da graça, ele lembra da justiça do seu Deus, e ele passa a clamar, e ele diz: praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. O desejo dele é: eu preciso da intervenção do Senhor, eu preciso do perdão do Senhor, eu preciso que o Senhor apressadamente intervenha na minha história. A restauração recebida de Deus faz Davi continuar
confiando e clamando. Quando ele recebe o perdão de Deus, o seu coração é motivado a continuar buscando. Queridos, é interessante que, semelhante a Davi, nós temos consciência dos nossos pecados, nós temos consciência das nossas falhas, nós sabemos que o mundo tenta nos acusar, a nossa mente tenta nos acusar, nós sabemos o quanto nós tentamos esconder os nossos pecados, e nós não queremos tratá-los na relação com Deus. Nós queremos sim ver Deus abençoando, Deus cumprindo, Deus realizando novas realidades na nossa vida. Nós queremos ouvir a promessa e o seu cumprimento, mas esquecemos que entre elas há um trabalhar de Deus, e esse trabalhar muitas vezes é exatamente no nosso coração. É para que Ele traga o perdão sobre cada um de nós. Olha o que nós encontramos em Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando ele percebe aqui, Paulo está dizendo, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Quando nós nos deparamos com a lei, nós percebemos que nós somos ofensores dessa lei, nós somos transgressores dessa lei, nós nos tornamos culpados diante da lei. Então, quanto mais eu conheço as Escrituras, mais eu tenho consciência do meu pecado, mais entendimento eu tenho que eu estou em pecado. Mas o que me chama a atenção quando Paulo diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, quando eu tenho consciência do meu pecado, na mesma proporção, eu preciso ter consciência da graça de Deus, que é superabundante. E assim, a disposição para me perdoar, não pelas minhas obras, não pelas minhas decisões pessoais, mas simplesmente pela graça de Cristo, reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Davi tem consciência do seu pecado, mas tem consciência do perdão do seu pecado, mas ele sabe que ao seu redor há acusadores, dizendo, bem feito, bem feito. E queridos, é interessante o quanto nós temos consciência do nosso pecado, e o quanto nós sabemos que Deus perdoa os nossos pecados, o quanto que Ele traz perdão sobre cada um de nós, mas o quanto nós somos acusados pela nossa mente ou pelos outros como não merecedores da graça de Deus. Que Deus não pode fazer algo novo na nossa história, que Deus não pode cumprir as suas promessas, porque nós somos pecadores, ou a nossa história de vida não permite ter uma transformação, uma mudança, e constantemente nós ouvimos, bem feito, e nós acreditamos que não há expectativa de Deus fazer uma nova realidade, ou cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. Diante dessa realidade, Paulo vai dizer, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diante da realidade que nós estamos vivendo, e nós sabemos que nós falhamos no caminho, nós temos uma promessa de um casamento abençoado, mas no meio do caminho nós tropeçamos, e a promessa não se concretizou, não se completou ainda. Deus nos promete que os filhos serão o tempo todo parte dessa aliança, e serão a promessa de Deus para nós, e cuidar deles. Talvez ainda não aconteceu, mas há uma realidade que precisa ser trabalhada. Entre a promessa e o cumprimento, é preciso trabalhar os nossos pecados, é reconhecer as nossas transgressões, é tapar os ouvidos para os acusadores e voltar a ouvir o que Deus tem a dizer a nosso respeito. O que o salmista está dizendo é, eu tenho consciência do meu pecado, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei o Deus da graça e compaixão sobre a minha história, e eu sei que Deus está restaurando a minha história, independente dos acusadores, Deus está restaurando a minha história, e aí eu entendo que Deus age com compaixão e graça sobre a minha história, e aí eu percebo que quando eu começo a observar, eu sei o que Deus está fazendo, e eu não vou desistir, eu não vou desanimar, e eu não vou me tornar um reclamador, porque eu sei que Deus tem compaixão e graça sobre a minha história. Mas o texto continua, a continuidade do clamor depende da dedicação em observar a nossa permanente condição de necessitados.
Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. É interessante, o salmista, ao longo de toda, ele vai dizendo que Deus o livrou, Deus o abençoou, Deus o tirou do tremedal de lama, Deus tirou de um poço de perdição, colocou sobre uma rocha. Ele fala de uma transformação que ele experimentou na sua história. Mas quando ele termina, ele diz: sou pobre e necessitado. Queridos, o salmista aqui nega qualquer possibilidade de deixar de depender de Deus, pois mesmo após um grande livramento, ele se considera ainda pobre e necessitado. Talvez o fato que nos leva a deixar de clamar é o fato que Deus já agiu na nossa história. É que Deus já mudou aquela circunstância que tanto nos incomodava, que tanto nos tirava a paz. Deus já moveu, Deus já abençoou, Deus já curou, Deus já trouxe uma nova realidade, e a consequência é que, quando tudo está bem, eu deixo de clamar, porque eu acho que tudo está bem. Mas o que acontece com o salmista é: eu continuo sendo pobre e necessitado, e diante dessa realidade, a minha única escolha é continuar clamando. É interessante que ele usa duas expressões, pobre e necessitado. Parece que ela está se repetindo. O pobre tem necessidades, mas a realidade é que essas duas palavras trazem um significado diferente. Uma condição é física e material, sou pobre, e outra é mais ligada às emoções e aos sentimentos. São duas palavras e expressões traduzidas por pobre e necessitado, que uma é a questão física e material. Eu preciso de material, eu preciso do meu sustento. E a outra é a questão ligada às emoções e aos sentimentos. Eu preciso que Deus cuide do meu coração. Eu preciso que Deus cuide do meu psicológico. Eu preciso que Deus intervenha naquilo que é a minha ansiedade, aquilo que tem feito mal para a minha história. Então não basta apenas ter o pão de cada dia, mas não ter o cuidado de Deus na minha vida emocional. E não basta apenas ter uma vida emocional equilibrada, se o pão de cada dia eu não tenho no meu lar. E ele vai concluir: porém o Senhor cuida de mim. Diante da sua pobreza e da sua necessidade, ele conclui: porém o Senhor cuida de mim. Diante das mais profundas carências e necessidades, Davi sabe a quem recorrer em clamor. É uma declaração de que vive circunstâncias adversas e encontra nelas razão para continuar confiando. Mesmo vivendo situações adversas e extremas, a única conclusão do salmista é: eu preciso continuar confiando. É interessante, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, falando exatamente de dias difíceis, de circunstâncias contrárias, de lutas constantes que ele tem enfrentado. Ele fala exatamente dos seus inimigos, dos seus opositores, das circunstâncias da vida, da própria realidade que nos leva a abalar emocionalmente. Mas chega no versículo 9, ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Ele fala anteriormente que ele foi dado como morto, ele fala que foi tentado tirar a sua vida, mas ele fala: o Senhor nos livrou da morte. E ele chega à seguinte conclusão: que o Senhor nos sustentou, o Senhor nos livrou e continuará a nos livrar. Ele percebe que Deus continuará sustentando a sua história, mas presta atenção, ele diz: com as vossas orações e a nosso favor. Não basta saber que Deus está agindo, Deus continua agindo, mas sabendo que Ele está agindo, eu conto com as orações de vocês, eu conto com o clamor de vocês, eu conto que vocês continuem orando,
para que Ele continue fazendo, para que a nossa vida seja continuamente um motivo de ações de graças às outras pessoas. Queridos, é interessante o fato que ele está dizendo aqui, que ele reconhece que Deus o livrou da morte, que Deus deu a ele sobrevida, e ele sabe que Deus continuará dando a ele a liberdade, continuará o livrando da morte. Porém, ele também compreende que ele precisa continuar clamando, e a igreja precisa continuar orando pela vida dele. E ele vai dizer: não te detenhas. Queridos, essa expressão é fazer com que alguém se atrase. Sabe quando você vai sair de casa, está tudo pronto e o marido não terminou ainda, não está pronto ainda, e aí vocês acabam se atrasando para o evento? Você provocou o atraso de alguém, você foi o provocador para que alguém chegasse atrasado. É essa expressão que ele traduz como: não te detenhas, não façam que as coisas se tornem atrasadas na minha vida. Eu não seja aquele que vai atrapalhar o que está acontecendo na minha história. E aí talvez uma leitura superficial, parece que ele está reclamando com Deus. Deus, na minha decisão de servir ao Senhor, o Senhor começou a atrasar a minha vida. O Senhor começou a proibir que novas realidades acontecessem. Parece que não vale a pena continuar servindo ao Senhor. Mas não é em tom de reclamação. Não é uma expressão de reclamação, e sim de dependência. É saber que Deus agirá a seu tempo, mas agirá. É a certeza que Deus está agindo, não no nosso tempo, não segundo a minha vontade, mas a vontade e o tempo dele. A única convicção do salmista é: Deus, no seu devido tempo, vai agir. Queridos, é aqui, como nós falamos no início da mensagem, que é o grande problema nosso, que é a nossa dificuldade em entender que entre promessa e cumprimento há um tempo, e nesse tempo Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está preparando o nosso coração. E aí Davi aponta duas realidades. Primeiro, a nossa condição de contínua necessidade. Queridos, nós ainda somos pobres, nós somos necessitados. Eu sou pobre e necessitado. Eu continuo dependendo, eu continuo precisando. Em nenhum momento da vida nós vamos dizer assim: eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais confiar, porque se nós fizermos isso, nós nos tornaremos imediatamente reclamadores. Mas ele diz: tu és o meu amparo e o meu libertador. Deus dá suporte e nos coloca em segurança. Deus nos dá suporte e nos coloca em segurança. Quando eu entendo, queridos, que Deus ouve o meu clamor, e eu observo o que Ele está fazendo enquanto as coisas estão difíceis, enquanto os dias estão complicados, eu tenho certeza que o Senhor está me dando suporte e me colocando em segurança. E Ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Queridos, a continuidade do clamor depende da dedicação em observar três realidades que Deus faz incomparavelmente melhor que todos. Eu só continuarei clamando se eu continuar observando que aquilo que Deus faz é incomparavelmente melhor do que todos. Que a compaixão e graça com que Deus move sobre nós. Se eu continuar observando a compaixão e a graça, diferente da maldade alheia, Deus continua agindo com graça e compaixão, e a nossa permanente condição de necessitados. Diante dessa realidade, o salmista vivendo circunstâncias adversas, mas ele diz assim no versículo 3: o Senhor me colocou nos lábios motivos de reclamação, e eu tornei-me por excelência um murmurador. Não. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele não levanta uma palavra de reclamação contra Deus, porque ele sabe que Deus está agindo na sua história. E ele termina dizendo: folguem a ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre:
o Senhor seja magnificado. É dessa maneira que ele termina o Salmo, que o Senhor seja magnificado. Queridos, quando nós aprendemos, a continuidade do nosso clamor vai depender apenas da nossa observação. Antes de qualquer postura de reclamação, eu trago à memória o que Deus tem feito, como Ele tem cuidado, e observo. E a minha escolha vai ser um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. O que vai sair dos nossos lábios é apenas louvor, e a conclusão é: o Senhor seja magnificado. Que Deus nos abençoe e que Deus faça de nós observadores da graça, do cuidado, da misericórdia, da fidelidade, da provisão e do sustento que Deus dá a cada um de nós. Quero orar com você, orar por você e pedir que Deus esteja nos dando esta sensibilidade de aprender a observar as aves do céu, os lírios do campo, mas tudo aquilo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Pai, nós somos sim, ó Deus, limitados e presos ao tempo. E o grande problema é que nós acreditamos ter domínio sobre o tempo. E assim, ó Deus, nós queremos tudo para ontem, tudo de forma imediata, inclusive a resposta das nossas orações ou o cumprimento das Tuas promessas sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. E esquecemos, ó Deus, da necessidade do trabalhar do Senhor no nosso coração, na nossa mente, nos ensinando, nos preparando, e assim nos fazendo muitas vezes caminhar pelo deserto, ó Pai, mas sabendo que lá na frente tem uma terra prometida para nós, tem uma terra que foi prometida lá no passado, e nós estamos em direção a ela, mas quando, Deus, nós nos pegamos presos ao tempo, presos à nossa pressa, nós esquecemos disso, e aí nós não continuamos a perseverar, não continuamos a clamar, e nos tornamos, ó Deus, murmuradores, reclamadores, e isso, ó Deus, nos impede de ver o quanto o Senhor está abençoando o povo pelo deserto, vendo, ó Deus, a condução pela manhã, a condução pela noite, o guardar das sandálias sem gastá-las, o maná, assim, ó Deus, a água, tudo o que o Senhor fez sobre o seu povo no deserto, eles mesmo assim, ó Pai, não observavam o que o Senhor estava fazendo, e assim tornaram-se murmuradores, e nós não o julgamos, ó Deus, porque a mesma natureza nossa, é a mesma marca que nós temos em nós do pecado, ó Pai, e sabemos que o Senhor já tem falado tanto ao nosso coração, já tem nos dado tantas provas, ó Deus, daquilo que o Senhor vai fazer, ó Pai, mas nesse meio caminho, ó Pai, nós permitimos que as circunstâncias abalem o nosso coração, nós permitimos que os acusadores ao nosso redor abalem a nossa fé, e assim, ó Deus, paramos no meio do caminho, apenas para murmurar e reclamar. Mas, ó Deus, nos ensine a continuar o caminho, nos ensine a continuar confiando, a continuar buscando as Tuas promessas, e assim, ó Deus, fazendo com que a nossa reclamação, cada dia, seja transformada em clamor. E assim, ó Deus, quando nós observamos, nós iremos clamar a Deus com mais intensidade, com mais fé, com mais confiança, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor irá agir na história de cada um de nós, ó Pai. E assim, ó Deus, abençoe a nossa vida, cuide da família de cada um de nós, ó Deus, nos ensine, Deus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, e nos ensine, Deus, a cada momento, clamar ao Senhor, para que não saia da nossa boca reclamação, murmuração, mas um novo cântico, um cântico ao Senhor, e o nome do Senhor seja magnificado em todo o tempo, na vida de cada um de nós. Nos ensine a clamar, para a honra e glória do Teu santo nome, e esperar para que o nome do Senhor seja glorificado, e no tempo do Senhor, tudo se faça novo, para a Tua honra e Tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos,